existe uma parte da terceira parte do segredo que não foi revelada. Existe uma parte do segredo de Nossa Senhora de Fátima que resta por revelar, que nós ainda não conhecemos, que foi ocultada. Tem gente que diz que sim. Vamos estudar isso, vamos ver e vamos propor como nós podemos ler a terceira parte do segredo que foi revelado de forma completa. Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, nós estamos juntos aqui novamente para mergulhar, já finalizando, já encerrando, depois de quase um ano, as minhas meditações sobre a urgência da mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Tudo que Deus quis nos dizer através de Nossa Senhora de Fátima, a urgência do seu chamado, as consequências terríveis do não atendimento aos pedidos, vimos tanta coisa nesse tempo. E nós estávamos vendo a segunda e a terceira parte do segredo, nós vimos a segunda, a terceira parte do segredo nós vimos diversas interpretações, os 4 atos da terceira parte, os cumprimentos físicos, possíveis cumprimentos físicos e espirituais dessa profecia. Mas quando nós começamos a falar da terceira parte do segredo, nós dissemos que havia muitas polêmicas envolvidas, que se deu antes da revelação dessa parte do segredo no ano 2000, havia muitas cogitações sobre o que poderia ser, enfim. E nós precisamos entrar um pouco numa grande polêmica que houve durante a segunda metade do século XX, né, da expectativa, mas principalmente logo que foi lançado, que foi tornado público a terceira parte do segredo, não apenas polêmica, mas houve grupos, houve pessoas, houve setores que simplesmente descreram que essa fosse a terceira parte do segredo, a terceira parte do segredo fosse a ser revelada, ou pelo menos mais atenuadamente, o que se tornou mais comum, né? Logo, simplesmente negar, o pessoal deixou de negar, mas achar que havia algo mais, que nem todo o segredo fora revelado. A terceira parte do segredo, uma parte então teria sido revelada, mas haveria ainda uma parte oculta. Amplos setores creram nisso. Essa tese, essa ideia, ela vinha baseada em alguns elementos importantes. Existe o depoimento de um estudioso, Solideu Pauline, que era muito estudioso dessa parte do segredo, de onde ficava depositada a terceira parte do segredo, que permaneceu oculta, né, desde os anos 40 até o ano 2000. O que ele diz do depoimento do então arcebispo, secretário de São João 23, arcebispo Loris Capovilla, que faleceu em 2016, sobre como estaria, do que seria a terceira parte do segredo. Há muitos pequenos relatos do que seriam fragmentos, se fala muito do envelope em que estava, e que se viam, e eram tantas páginas, eram tantas linhas, e isso não se coaduna com aquilo que foi revelado em 2000. Bom, até hoje não apareceu mais nada. E nenhuma desses grupos, pessoas que fomentaram essa dúvida, apresentou ou tinha um conteúdo efetivo para essa terceira parte. Ninguém disse, não, e o conteúdo que foi ocultado é esse. Há muitas cogitações, mas não, o conteúdo é esse. Ninguém que conheceu o conteúdo, especialmente os papas e os prefeitos da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, do Antigo Santo Ofício, nenhum deles declarou algum outro conteúdo. Mas esses grupos, eles se radicalizaram nessa questão e também na questão da consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, mais isso até, e o fato de a própria consagração de 1984 não ter mencionado expressamente o nome da Rússia, e ficava insistindo com Roma, com a Santa Sé, e aí também houve algumas sanções, algumas punições de alguns clérigos que estavam nesse grupo exageradas, o que radicalizou a posição deles também. Então, eu tenho entendido que nós devemos tomar uma atitude mais pragmática, que é perfeitamente conciliadora, que, pelo que eu vejo, modestamente, finda os conflitos, que têm sido muitos e têm sido danosos para a igreja, e ao mesmo tempo oferece uma visão que vai abranger o que todos alegam. Porque, como eu disse, esses que acreditavam que haveria uma parte do segredo não revelada, não tem um conteúdo específico para dizer.
Fundamentalmente, há uma grande alegação do que conteria esse segredo, essa parte não revelada do segredo, embora não como revelação de um texto, mas simplesmente uma ideia. Devia falar sobre isso. Alguns poucos acreditariam que tem entendimento, acharam que São João 23 teria lido o segredo e rasgado e destruído e ninguém mais sabe, ninguém sabe o que é. E não tem como retomar, ninguém ficou sabendo. Esse então diz, não fazem a menor ideia do que teria. Então, isso não nos traz nada assim de edificante. O que a imensa maioria dos que propugnam que haveria uma parte, a terceira parte do segredo oculta propugna, é que ela trataria de uma grande apostasia. Está muito centrado na ideia de que a terceira parte do segredo falaria de alguma coisa da igreja. Falaria da igreja. Um pouco, assim, embora não negando a segunda parte do segredo, e até relacionado com ela, mas, paralelamente, enquanto a segunda parte do segredo ela fala, principalmente, também fala alguma coisa de dentro da igreja, né? Porque fala das perseguições ao Santo Padre, ao povo de Deus, né? Ao sofrimento da igreja. Mas ela fala principalmente da guerra pior, do espalhar-se dos erros da Rússia. Então, a segunda parte fala mais de uma realidade do mundo, e a terceira fala, então, mais de uma realidade da igreja. Então, pessoal, tem um slogan que é: muito pior que uma terceira guerra mundial é a apostasia da igreja. É verdade. Se a igreja renunciasse ao que o Senhor Jesus deu a ela é a igreja continuadora do mistério de Cristo. Mas ela é guardiã, ela não é dona, ela é guardiã, ela tem dever de si. Se ela traísse, isso seria muito pior do que uma terceira guerra mundial, seria pior do que qualquer outra coisa. Então, bom, porque estaria muito vinculada à igreja. Mas se nós formos olhar o que foi revelado da terceira parte do segredo, ela fala da igreja. Essa parte que foi publicada e sobre a qual nós nos temos debruçado há meses e meses, em interpretações, em significados, ela fala da igreja. Ela fala do Papa andando numa cidade todo acabrunhado de dor e pena, com andar vacilante, meio trêmulo, numa cidade em ruínas, cheia de cadáveres. Ela fala de o Santo Padre acompanhado de bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, cavalheiros e senhoras, subindo uma montanha escabrosa, colocando diante de uma cruz de troncos toscos, e ser alvejado por soldados com tiros e setas e tal, de modo a morrer o Santo Padre e diversos, esses que estavam junto com eles, né, bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, cavalheiros e senhoras. Isso não está falando da igreja? Não está falando de ataques à igreja, de uma crise na igreja? E claro que está. E o que nós desenvolvemos ao longo de todos esses vídeos foi essa realidade, baseado nessa ideia de que sim, isso é uma profecia que diz especialmente com relação à igreja. Então eles diriam que se estaria falando de uma grande apostasia. Então a grande proposta que eu faço, que eu gostaria de fazer, é nós efetivamente, simplesmente, virmos essa cidade em ruínas, cheia de cadáveres, como a igreja, que é a forma que nós interpretamos durante todos os vídeos, e esses ataques ao Santo Padre e ao seu séquito ali, que estava subindo a montanha escabrosa e que depois vem a ser alvejado, também são ataques à igreja. Nós já vimos ataques de dentro e de fora. E aí nós podemos entender que não há nada a acrescentar a essa terceira parte do segredo. Se o que precisava estar contido na terceira parte do segredo era uma apostasia do mundo e da igreja, bom, ela está na terceira parte do segredo tal qual foi revelado. Não é necessário nada mais. Ela está ali. E que há uma apostasia dentro da igreja, nós não podemos negar isso. Dentro da igreja há grandes correntes que, na prática, rejeitam todo o espiritual. Nós já falamos do imanentismo, que querem colocar a centralidade não na evangelização, não no credo, na devoção ao Senhor Jesus, no mistério da encarnação, que é Deus feito homem, que veio para nos salvar. Muitos querem negar o pecado original. Os grandes teólogos que quis influenciar o Concílio Vaticano II e que influenciou toda a teologia pós-conciliar, Karl Rahner, nega o pecado original. Nega toda essa realidade que o homem está privado da glória de Deus, todos pecaram, que está em São Paulo. Nega isso. Acabam negando a presença real de Cristo na Eucaristia. Negam o sagrado matrimônio, a possibilidade de união indissolúvel entre homem e mulher para gerar a família, para gerar a vida. Quem nega o pecado original, há quem nega o inferno, Satanás, todo o pecado. Há dentro da igreja aqueles que dizem que Satanás não existe, que Satanás é uma invenção para amedrontar as pessoas, bem como o inferno. Então, não há como negar que existe uma grande apostasia.
Nós citamos várias vezes um livro fundamental do nosso tempo, o livro Entrevista do então cardeal Joseph Ratzinger, né, depois Papa Bento XVI, ao jornalista Vittorio Messori, A Fé em Crise. Mas São João Paulo II, em todo o seu pontificado, fala dessa crise, dessa negação. O Bento XVI estão todo tempo tentando retomar as rédeas, olha, dizendo que se está perdendo, a igreja está se perdendo, está se afastando das verdades fundamentais, isso não pode. Isso que São João Paulo II era um incorrigível otimista, ele sempre queria o bem, imaginava o bem, proclamava o bem, tinha esperança, assim, um bem gigantesco, enfrentou nazistas e comunistas e nunca descreu, nunca desesperou da santidade da humanidade, do retorno da humanidade a Cristo. Uma coisa impressionante. Mas ele não deixava de ver, não deixou de alertar contra os erros do seu tempo. Nós vimos o discurso dele contra a teologia da libertação, a abertura de uma das conferências episcopais latino-americanas, as encíclicas dele, na Fides et Ratio, ele diz de como o abandono do tomismo, né, de Santo Tomás, traz consequências terríveis. Fala na encíclica Veritatis Splendor de diversos erros filosóficos entrando na igreja, negando a verdade, a possibilidade da verdade, a capacidade de conhecimento do próprio ser humano, a moralidade dos atos. Então, não faltam testemunhos dos papas dessa crise na igreja, que é, em grande medida, uma apostasia. Aliás, Nossa Senhora, como nós citamos várias vezes aqui, a mensagem de Nossa Senhora ao Padre Gomes, ela fala disso, grande apostasia, grande tribulação que viria sobre a igreja, que está muito em consonância com essas profecias da segunda e da terceira parte do segredo de Nossa Senhora, de Fátima. Então, é uma realidade. Simplesmente é uma realidade. É uma realidade que haja a apostasia e é uma realidade que a terceira parte do segredo fala da apostasia. O que talvez tenha prejudicado, talvez tenha fortalecido essa reação e essas dissensões dentro da igreja, que, repito, fizeram muito mal para a igreja, de parte a parte, tenha sido uma centralização talvez excessiva na interpretação de um cumprimento definitivo tão somente na questão do atentado a São João Paulo II. Isso sim, uma redução a isso acaba levando, veja, vamos ler e olhar as imagens da terceira parte do segredo, que fica evidente que é uma coisa mais ampla. Ok, o atentado contra São João Paulo II de 1981 está incluso na terceira parte do segredo. É um cumprimento, ainda que parcial, da terceira parte do segredo, mas ele é mais amplo. E nele está incluso, sim, essa problemática da apostasia, essa problemática dos problemas internos da igreja, além dos ataques externos que a igreja sofre. Então, eu não vou imaginar de retomar tudo aquilo que nós já dissemos nos não sei quantos últimos vídeos, né? Não sei, 10, 12, 15, não sei, sobre a terceira parte do segredo, em que está evidente todo esse envolvimento da igreja e das dificuldades da igreja dentro dele. Então, é isso. Existe essa grande polêmica. Existem aqueles que imaginam que existe uma parte não revelada do segredo. Essa polêmica, ela não tem mais para onde evoluir. E nós estamos propondo uma interpretação que supra a necessidade, porque aquilo que se imaginava que estaria presente, que é a apostasia, está perfeitamente legível, visível na terceira parte do segredo, que foi revelada em 2000. A ela nós devemos olhar, estudar, nos debruçar e ver que fala muito do nosso tempo, é muito importante para nós e é um grande alerta, como toda a mensagem de Fátima é. Se nós encerramos aqui, pelo menos essa parte principal de toda a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, tomara que você aproveite, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, conheça as nossas outras séries também, né, os Desafios para o Cristão do século XX e os Tesouros da Igreja. Vamos ter outras séries aqui entrando a seguir e vamos continuar com as outras. Fique conosco, Deus abençoe a todos e até a próxima.